Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e nessa aula agora a gente vai continuar falando sobre espelhos planos com vários aspectos importantes para a gente entender, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E a gente vai começar essa aula falando sobre o campo visual dos espelhos planos. O que é o campo visual? É aquilo que você vai conseguir enxergar através do espelho, tá certo? Então a ideia é a seguinte, vamos supor que o Cristiano Ronaldo está lá na frente do espelho. E aí você quer saber o que ele consegue enxergar. Bom, primeira coisa, vamos desenhar alguns objetos ali como a taça da Champions, que ele ganhou várias vezes, como a camisa da seleção de Portugal, como uma bola de futebol, tudo bem? Aí, se eu quero saber o que ele enxerga, eu poderia fazer o quê? Eu poderia desenhar a imagem de cada um desses objetos ali para trás do espelho. Mas, para facilitar a nossa vida, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar ali para trás do espelho a imagem dele. Porque daí a gente faz o seguinte, a gente vai traçar linhas que vão dos olhos dele até as bordas do espelho. E aí o que acontece? Tudo que tiver nessa região aqui, por onde passam essas linhas que eu pedi para você desenhar ali pelas bordas do espelho, é o que ele vai conseguir enxergar através do espelho. Então, nesse caso, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, através do espelho, ele vai conseguir se enxergar por inteiro? Vai, né? Por quê? Porque o corpo dele inteiro, nesse caso, está dentro dessa região. Agora, ele vai conseguir enxergar também a taça da Champions inteira. Agora, dá uma olhada lá na camisa da seleção de Portugal. O que acontece? Ele vai conseguir enxergar a camisa? Vai, mas não toda a camisa. Ele só vai conseguir enxergar essa parte da camisa que está nessa região aqui, onde as linhas que passam na borda do espelho marcaram uma determinada área que é o campo visual, tudo bem? E a bola? A bola, ele não vê pelo espelho, tudo bem? Ele pode olhar direto para a bola e enxergar, mas não consegue fazer isso através do espelho. Não pelo menos dessa posição que ele vai estar. E claro, se a gente mudar a posição onde ele está, a gente vai mudar a posição da imagem também, e aí por consequência vai mudar o nosso campo visual, tudo bem? Então bem fácil a gente determinar o campo visual. Ao invés da gente desenhar uma imagem de cada objeto, a gente pega o observador, a pessoa que está ali na frente do espelho, e desenha uma imagem dela lá do outro lado. Aí vai fazer o quê? Vai traçar linhas que saem dos olhos do observador e passam pelas bordas do espelho. Aí a gente sabe que tudo que tiver nessa região é o nosso campo visual, é o que ele consegue enxergar através do espelho, tá certo? Agora vamos colocar uma outra situação. Ele está ali na frente do espelho, o espelho vai ser colocado nessa posição que eu coloquei a linha tracejada para vocês, só que eu não desenhei o espelho ainda, o tamanho dele. A gente sabe o quê? A gente sabe que se ele está numa certa distância do espelho, eu vou chamar essa distância de x, a mesma distância lá para trás do espelho, a gente vai ter a formação da imagem dele, tudo bem? E se eu quiser descobrir o seguinte, qual é o tamanho mínimo do espelho para que ele consiga se enxergar por inteiro? A gente vai fazer o processo contrário, ou seja, a partir dos olhos da imagem, a gente vai traçar linhas que passariam pelas bordas do espelho. Coelho, mas eu não sei onde é que estão as bordas do espelho. Não, mas você sabe onde estão os limites da imagem que você quer enxergar, ou seja, o topo da cabeça dele e o pé dele, tudo bem? Então, nessa situação, a gente vai traçar as chamadas linhas guia, tudo bem? De forma que eu vou definir o campo visual. Conclusão, para ele conseguir se enxergar por inteiro, a gente precisa de um espelho pelo menos desse tamanho. E não só desse tamanho, né? Numa determinada distância ali do chão, tudo bem? E aí eu vou dizer para vocês, a princípio, que esse espelho tem uma altura H. Bom, daqui a pouquinho a gente determina essa altura. Agora, de repente você deve estar se perguntando, pô, mas e se ele chegar mais perto do espelho? Vamos colocar ele um pouquinho mais perto ali.
Naturalmente, a imagem dele não vai ficar lá na posição que estava, ela também vai chegar mais perto. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a partir dos olhos dele e vai traçar as novas linhas até o topo da cabeça e até lá na ponta do pé. Aí, observa o que vai acontecer ali para a gente. Nessa situação, eu teria o meu campo visual para que ele se enxergasse por inteiro. E detalhe, né? Nos dois casos, você nota que o tamanho do espelho é esse mesmo aqui. Poxa, Cori, então o tamanho mínimo do espelho não depende da distância que eu estou do espelho? Não, não depende não. Essa altura mínima H vai depender simplesmente do quê? Do tamanho que é a pessoa que quer se ver por inteiro, tudo bem? E logicamente da posição que os olhos dela vão estar. Fechado, gente? Tranquilo isso? Agora, eu quero ver com vocês como que a gente faz para determinar essa altura H. Vamos seguir então. Vou colocar para você ali então o Cristiano Ronaldo, a linha onde eu vou colocar o espelho, ele está numa distância X dessa posição onde vai estar o espelho, e aí na mesma distância lá para trás vai estar a imagem dele. Aí o que acontece? A gente vai desenhar as linhas de campo visual para determinar qual é a altura mínima do Cristiano Ronaldo. Bom, enfim, deixa eu representar para vocês aquela região ali de campo visual, e você percebe que a figura que formou ali é um triângulo. E detalhe, olha só, eu pintei aqui em roxinho para vocês um outro triângulozinho menor. Opa, você já percebeu que a gente vai pelo caminho da semelhança de triângulos, tá certo? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou chamar essa altura do espelho, esse tamanho do espelho de Hzinho, e vou chamar para vocês a altura ali do Cristiano Ronaldo de Hzão. Agora, olha só, eu tenho os dois triângulos ali, eu vou separar os dois, o triângulo azul e o triângulo roxinho. A gente tem algumas medidas aqui. Observa junto comigo, por favor. Essa altura ali do Cristiano Ronaldo, que a gente chamou de Hzão, eu vou anotar para vocês aqui o nosso Hzão, tudo bem? Agora, lá no espelho menor, a gente tem essa altura Hzinho, que é o tamanho do espelho. Eu vou anotar para vocês aqui Hzinho, tá certo? E vamos relembrar lá na figura que se ele está a uma distância x do espelho, a imagem está a uma outra distância x lá para trás. Então, no espelho pequeno, eu posso dizer que essa medida aqui vai ser para a gente o x. Então, eu vou anotar para vocês que aqui eu tenho x. Agora, dá uma olhada lá na figura que eu tenho uma outra medida aqui para vocês, que é essa aqui ó, do triângulozão grandão. Essa medida é esse x mais esse x, ou seja, a medida vale 2x. E aí, como são triângulos semelhantes, a gente pode fazer o que a gente aprendeu lá nas aulas do Ferreto, né? Eu posso dizer para vocês que, por exemplo, Hzinho tá para Hzão, como o xzinho tá para xzão. Vamos escrever isso então? Olha lá, Hzinho tá para Hzão, como o xzinho vai estar para o xzão, que é 2x. Daí você vai dizer, Coelho, mas espera aí, não era Hzão por Hzinho? Na verdade, tanto faz, tá? Se você fizer Hzinho dividido por Hzão, você tem que fazer xzinho dividido por xzão. Agora, se você fizer Hzão dividido por Hzinho, você tem que fazer xzão por xzinho. Você tem que fazer na mesma ordem nos dois triângulos, tá certo? Bom, pessoal, continuando, olha só. Aqui eu posso simplificar esse x com o x, lá em cima fica 1. E aí vamos isolar esse Hzinho, que é o tamanho do espelho. Pessoal, se a gente isolar o Hzinho, a gente chega aqui, o Hzinho, que é o tamanho do espelho, é pra gente o quê? O Hzão dividido por 2. E essa relação aqui é válida para qualquer situação, tudo bem? Ou seja, o tamanho mínimo que tem que ter o espelho é metade da altura da pessoa que está tentando se enxergar ali. Então, exemplo, se a gente pegar uma pessoa que tem altura de 1,80 m, o tamanho mínimo que o espelho tem que ter é esse 1,80 m dividido por 2. Ou seja, o tamanho mínimo
é 0,9 metros, ou seja, é para a gente 90 centímetros. E tem um detalhe importante também, tá? Esse espelho tem que ter 90 centímetros nesse caso, mas ele não pode estar lá no chão. Ele tem que estar numa posição específica. Então vamos dar uma olhada comigo lá na figura, por favor. Se a gente observar, a gente tem aqui entre os pés do objeto e da imagem uma certa distância que a gente sabe que vale 2x. Agora olha só, os olhos da pessoa estão numa determinada altura do chão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa altura que os olhos estão do chão de D maiúsculo, tá? Eu não vou usar a letra H para não confundir com a altura da pessoa. É a distância, então, que os olhos estão do chão, tudo bem? Se a gente observar, formou para a gente aqui, nessa região, um triângulo. E um detalhe, eu quero descobrir a que distância o espelho tem que estar do chão nesse caso. Então, essa distância que o espelho tem que estar do chão, eu vou chamar de Dzinho. E se a gente observar na figura, formou aqui para a gente um outro triângulozinho dentro do triângulozão. Então, eles são dois triângulos semelhantes. Um detalhe importante, né? Aqui, essa distância vale x. Então, eu também posso montar aqui uma semelhança de triângulos dizendo que Dzinho tá para Dzão, como x tá para x. Vamos escrever isso então? Então vamos lá, eu vou escrever o que eu acabei de falar para vocês. Dzinho tá para Dzão, como x tá para x. Olha, quem que é Dzinho mesmo? É a distância que o espelho tem que estar do chão, se for esse espelho de altura mínima para a pessoa se enxergar por inteiro. Aí quem que é Dzão? É a distância dos olhos da pessoa até o chão, tudo bem? Agora vamos lá, vou simplificar o x com o x, sobra 1 aqui na parte de cima. E já vou fazer o seguinte, já vou trazer esse D lá para o outro lado multiplicando. Então a gente chega aqui, Dzinho é igual a Dzão vezes 1, que dá Dzão, dividido por 2. Olha lá o que a gente tem aqui. A gente tem a distância que o espelho tem que estar do chão para que a pessoa consiga se ver por inteiro. E que distância que é essa? É metade da altura dos olhos da pessoa, tudo bem? Pessoal, essa informação que a gente acabou de ver aqui é uma informação mais aprofundada, tá certo? Muita gente acaba nem sabendo desse cálculo, fechou? Agora vamos usar essas informações para resolver então um exercício. Um estudante pretende observar inteiramente uma árvore de 10,8 metros de altura, usando um espelho plano de 80 centímetros. O estudante consegue seu objetivo quando o espelho está colocado a 5 metros de distância da árvore. A distância mínima do espelho e o estudante é... Vamos primeiro fazer um desenho da situação que ele falou. Então a gente tem o estudante aqui. Vamos supor que o espelho está aqui na mão dele. E aí a gente tem a imagem desse estudante aqui para trás, na mesma distância que ele está do espelho, tudo bem? Agora a questão fala o seguinte, olha só, o estudante consegue seu objetivo quando o espelho está colocado a 5 metros de distância da árvore. Então ele quer ver uma árvore pelo espelho, eu vou desenhar para vocês a árvore aqui atrás, tudo bem? E ela está a 5 metros. Para ele ver essa árvore por inteiro, o que, que a gente precisa? A gente precisa de um campo visual, lembra, olha só, de linhas que passem pelas bordas do espelho. Tudo bem? E aí, ele vai conseguir ver a árvore. E ele vai conseguir ver essa árvore por inteiro na situação em que ele falou, que é quando a árvore está a 5 metros ali para trás do espelho, tudo bem? Agora, mas não teria que desenhar a árvore ali para trás do espelho? Não, né? Basta que a gente desenhe o observador e aí faça o campo visual. Agora, o que acontece? Eu vou chamar para vocês a altura da árvore de Hzão, vou chamar para vocês a altura do espelho de Hzinho. Vou desenhar com vocês dois triângulos, um que é esse aqui formado pelas linhas de campo visual e pela altura da árvore, e o outro é aquele que é formado pelo tamanho do espelho e pelas linhas de campo visual, tudo bem?
A questão quer saber a distância mínima que existe entre o espelho e o estudante, que é o observador. Pessoal, vê se vocês concordam comigo aqui. A distância que eu tenho do estudante até o espelho é igual à distância que eu tenho da imagem do estudante até o espelho, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar para vocês aqui que a distância que a gente quer descobrir é essa distância aqui, D, tudo bem? E aí vou desenhar em separado esses dois triângulos ali. Então, eu tenho um triângulo maior, que está aqui, aonde eu vou dizer para vocês que essa medida é o Hzão e essa medida que está aqui é desse ponto até esse. Então, é 5 mais D. E vou desenhar para vocês um triângulo menor, que está aqui. Esse triângulo menor tem para a gente uma altura Hzinho e essa distância é a distância Dzinho. Agora, como são dois triângulos semelhantes, a gente pode de novo montar aquela relação. Hzão tá para Hzinho, como essa medida Dzão, que seria para a gente o 5 mais D, vai estar para a distância Dzinho. Agora vamos ver as informações que a gente sabe. O Hzão é a altura da árvore. Foi dado para a gente no enunciado que a altura da árvore vale 10,8 metros. Então, a gente vai preencher aqui, ó, é 10,8 metros. Dividido pelo Hzinho. Pessoal, Hzinho é o tamanho do espelho, é a altura do espelho, e ele disse para a gente que é um espelho plano de 80 centímetros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com todas as medidas em metros, tudo bem? Então, a gente sabe que 80 centímetros equivale a 0,8 metros. O que eu vou fazer? Vou preencher para vocês aqui, então, 0,8. Isso é igual a 5 mais D dividido por D. Vamos lá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer aqui, ó, o D vezes 10,8 vai dar para a gente 10,8 D. É igual a... Agora eu vou fazer o 0,8 que multiplica 5 mais D. Pessoal, eu não posso esquecer que o 0,8 tem que multiplicar todo mundo. Então vai ficar 0,8 vezes 5 dá 4, mais 0,8 vezes o D vai dar 0,8 D. Seguindo então, pessoal, olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar quem entender para um lado, quem não tem para o outro. Então, eu vou pegar esse 0,8D, vou levar ele lá para o outro lado, trocando o sinal. Então, vai ficar para a gente assim, ó, 10,8D menos 0,8D. Isso aqui é igual a 4. Aí, 10,8 menos 0,8 vai dar para a gente 10D. É igual a 4. E aí a gente acha que o D é igual a 4. Esse 10 que está aqui multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. Então fica 4 dividido por 10. A distância é igual a 0,4. E aí, como a gente usou tudo em metros, essa é a resposta que a gente estava procurando, tudo bem? Então, o nosso gabarito é a letra A. Você percebeu que é um problema que exige um pouquinho mais da gente na hora da montagem. Depois que você fez a montagem do exercício e chegou nessas conclusões aqui dos triângulos, a gente volta para aquela situaçãozinha tradicional que a gente já está acostumado. O mais difícil aqui é o quê? É a interpretação. Por isso que eu sugiro que você faça a figura e analise bem direitinho as informações que ele te passou, tá certo? Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de ótica, essa aula de espelhos planos. Você percebeu que os exercícios exigiram um pouquinho mais da gente, mas como eu falei antes, a gente está aqui para fazer a diferença para a nossa concorrência, tá certo? Tchau e até a próxima aula.